Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu vim trazer uma meditação para vocês. Algo que me chamou a atenção esta manhã foi um versículo. Nós vamos trabalhar algumas ideias aqui, mas é em Lucas 7:35 que fala assim, ó: a sabedoria ela é justificada por todos os seus filhos. E eu fiquei pensando na questão de justificação, né? Quando você tá tentando se justificar, o que geralmente você faz? Você agrupa vários argumentos que vão justificar você, que vão trabalhar a seu favor. E os filhos de Deus, eles são justificados por Deus, mas a maneira deles agir, a maneira da gente agir, né? A gente justifica a sabedoria na nossa vida ou não. A palavra de Deus, ela fala que o homem bom do seu bom tesouro, ele traz, né, tudo. E que a gente fala daquilo que o coração tá cheio. E é lá no nosso coração, lá no nosso interior, lá no nosso tesouro, que pode ser bom ou não, é que cavamos as coisas e trazemos. Então a maneira como a gente reage, ela tá justificando se somos sábios ou não. A maneira como a gente fala, o conteúdo daquilo que a gente fala, ele tá mostrando se o nosso coração é bom ou não. E eu tava pensando como o reino de Deus, ele é na contramão do mundo, né? E às vezes a gente pensa, tem aquela ideia assim tão errada de achar que essa pessoa espiritual, porque como entende da Bíblia? Essa pessoa espiritual, porque como ora bonito? Essa pessoa espiritual, como canta bonito? Gente, não tem nada a ver com isso, com cantar bem, com orar bonitinho ou com pregar bonitinho, não. No reino de Deus, a pessoa espiritual, ela é vista como madura na proporção de que ela pratica a palavra, na proporção de que ela está na contramão do mundo. Porque o reino de Deus, na verdade, ele é isso. Vamos analisar um pouquinho o que é o reino de Deus? Vamos nos lembrar. Eu acho interessante porque é um desafio muito grande pra gente, mas é um desafio totalmente possível, porque o nosso Senhor Jesus, quando ele estava aqui entre nós na terra, né? O que aconteceu? Ele deixou de lado todo aquele poder de Deus para viver como homem, para mostrar pra gente que a gente pode andar nos mesmos passos que ele andou. Quando ele morreu na cruz, né, que ressuscitou, Deus retornou todo esse poder de Deus para ele. Então o que aconteceu? Aí toda a autoridade, domínio, principado, tá lá em Efésios escrito isso, foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Ele é a cabeça sobre a igreja e ele é o poder maior que existe. Tá tudo debaixo dos pés dele. Ele é soberano. Mas é esse fato de que ele viveu, né, entre os seres humanos, entre as pessoas, e viveu de uma maneira sem pecar, é que nos dá a esperança que também aquilo que ele falou pra gente fazer, ele deu o primeiro exemplo. E é possível. É possível não sozinho, é possível com ele. E eu fiquei pensando assim, lá em Lucas 6, em algumas coisas, né, alguns princípios, algumas verdades do reino de Deus que chacoalha a gente. E que é isso, na verdade, é isso que é maturidade. É esse o nível, é esse o padrão que somos chamados para viver. E que é totalmente contramão do mundo. E aí ele fala assim, amar os inimigos. Meu Deus, que negócio é esse de amar os inimigos? Né? O que é amar? E eu sempre falo, quando estou fazendo aconselhamento, amar é uma escolha. Não é um sentimento. Paixão é um sentimento. Amor, não. Amor é uma escolha. Amar os inimigos é escolher fazer bem para aqueles que são ruins, para aqueles que falam mal de você, para aqueles que te tratam mal, para aqueles que falam calúnias. E ele fala assim, amar os inimigos, fazer bem ao que nos odeiam. Olha só, isso requer que a sua carne morra, porque no batismo nós declaramos isso, nós escolhemos isso, morrer para o mundo, para nós mesmos e nascer ressuscitando
para Cristo, para que Ele seja o Senhor, o dono da nossa vida. Então, quando a gente faz isso, que na verdade é o reino de Deus, nós estamos simplesmente mortificando a nossa carne e Ele está vivendo em nós, né? De uma maneira bem prática, fazer o bem aos que nos odeiam, bem dizer, ou seja, falar bem dos que vos maldizem. Gente, falar bem dos que falam mal de nós. Engraçado, né? Que nível diferente que está nos levando. E como a gente esquece desse versículo. Falar bem dos que falam mal de nós. Ah, mas eu não tenho nada bem para falar dessa pessoa. Então fala que essa pessoa é amada por Deus. Fala que essa pessoa é escolhida por Deus. Antes da fundação do mundo foi escolhida por Deus para se tornar filho adotivo de Deus através de Jesus Cristo. Isso não é falar bem? Fala coisas que são verdades na Bíblia. Se você não tem nada dos atos da pessoa, que você crê que não tem nada dos atos da pessoa para falar bem, fala o que a Bíblia fala bem dessa pessoa. Eu não estou falando que, nossa, eu sou super apta em tudo isso, mas eu estou falando que eu quero crescer nisso, que eu escolho crescer nisso, porque é isso que o meu Senhor pede de mim. O meu Senhor pede que eu fale bem daqueles que me maldizem. O meu Senhor pede que eu ore pelos meus inimigos. Eu não tenho nenhum inimigo que eu sei além do diabo. Ele é o inimigo das nossas almas e é assim que é para ser. Mas se porventura alguém se levantar contra mim para falar mal de mim, eu preciso escolher. É uma escolha, não é um sentimento. A falar bem dessa pessoa. Se eu tiver que falar algo, eu falo bem. Eu estou nessa caminhada junto com você, meu irmão. O problema não é que errar. O problema é se acomodar com os nossos erros e continuar num padrão que não é o padrão do reino. Orar pelos que nos caluniam. Orar por eles. Pedir, Senhor, vem abrir os olhos dessa pessoa, vem mostrar a tua bondade, vem agir com a tua benevolência, com a tua misericórdia. Senhor, amolece o coração dessa pessoa, que essa pessoa possa ter um relacionamento profundo contigo. Orar é orar coisas boas, não tem esse negócio de orar coisas ruins, não existe, isso não é do reino. E aí você vai, né? Se alguém vem pegar alguma coisa que é teu, dá outra. É interessante, a gente... não quer dizer que a gente não pode... A gente não tem que ter sabedoria de nos resguardar, de colocar limites saudáveis para nós, para nossas famílias. E é nisso que entra o relacionamento com Deus, você orar. Às vezes tem horas que você vai dar para uma pessoa algo que ela te pede, e às vezes essa pessoa, não vai ajudar ela simplesmente continuar recebendo. A pessoa precisa aprender que existem outras maneiras também, o trabalhar, né, o agir dignamente, mas como regra geral, dá aquele que te pede, como quereis que os homens te façam, assim faça eles. Esse é o reino de Deus. Como você, meu irmão, quer ser tratado? A nossa carne pede para que a gente seja servido, a nossa carne pede para que as pessoas falem bem da gente, a nossa carne pede para que todos nos tratem bem. Então é assim, dessa maneira, que temos que agir com os outros. Porque o mundo, ele ama aqueles que amam a eles cumprimentam as pessoas que os cumprimentam, eles emprestam para aqueles que vão devolver, eles chamam nas suas casas aqueles que vão conseguir retribuir. Esse é o mundo. Eles falam mal de quem fala mal deles, eles batem naqueles que batem neles. Esse é o mundo. O reino de Deus, ele tem que ser diferente, ele é diferente. E aí Jesus fala da gente não julgar. Não julgueis para não ser julgado. Você quer andar como o mundo anda? Você quer julgar da mesma maneira que o mundo julga? Quem pode esquadrinhar os propósitos do coração de alguém? A árvore, ela manifesta os seus frutos. Através dos frutos a gente tem uma ideia, né, de como, do que é a pessoa lá dentro. Mas julgar, às vezes,
é muito complicado. Então, não quer ser julgado, a gente não tem que julgar. Temos que ser generosos, né? Temos que cuidar com o que falamos. A nossa língua ela é poderosa e a Bíblia diz: como que tu pode bendizer a Deus, louvar a Deus e tá falando mal do teu irmão? Não convém, irmãos, não convém. Então, vamos tirar do nosso tesouro coisas boas. E se não tá tendo muita coisa boa, então vamos nos arrepender. Vamos para diante do Pai e falar: Pai, muda meu coração. E é muito interessante porque a Bíblia diz que a nossa maturidade, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado nisso, na maneira com que a gente pratica. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, quando a gente entende isso, a gente está construindo a nossa casa. A nossa casa é construída sobre a rocha quando a gente pratica, não quando a gente sabe. Por isso que eu comecei o vídeo falando, não é bonitinho o que está pregando bem, bonitinho o que está cantando música boa, bonitinho é o que está fazendo mil e outras coisas que aparecem. Não, bonitinho é o que pratica a palavra. No reino de Deus, bonitinho é o que pratica. E eu sei que essa palavra ela pode parecer ser dura, mas essa é a palavra. Esse é o coração do Evangelho, esse é o reino. Não tem como ser diferente. Esse é o reino, queridos. E se o nosso alicerce não está em praticar tudo isso, a nossa casa cai. Quer ter a sua casa fundamentada sobre um alicerce? Pratique a palavra, não seja ouvinte. Se você julgue, corra ao pé do Senhor e fala: Senhor, me ajuda a parar de julgar os outros. Se você fala mal, se arrependa. Fala: Senhor, eu vou falar bem daqueles que me maldizem. Eu escolho o reino, eu escolho o Senhor. Se você parou de fazer o bem para aqueles que te fazem o mal, deixa eu te falar uma boa notícia. Em Romanos 12, 20, ele fala em amontoar brasas vivas. Se você está tendo dificuldade de relacionamento ou com alguém que tem te feito mal ou tem te causado mágoas, uma coisa que Deus tem me chamado a atenção quer ver a diferença? Começa por você. Quer que uma pessoa mude? Começa você mudar. E eu vi algumas mulheres na nossa igreja fazendo isso. Marido não é crente e uma pessoa que eu tenho em mente agora começou a mudar de uma maneira incrível e começou a praticar todos esses princípios do reino. E essa pessoa está colhendo coisas lindas na casa dela, mudanças. Nem todos os dias são fáceis para ela, tem dias que são muito difíceis, mas com certeza ela está amontoando brasas vivas na cabeça de quem ela está orando, da pessoa com que ela quer ver mudança. Então, se a gente quer ver mudança, amado, vamos começar a ser essa mudança, vamos começar a ser essas brasas vivas. Brasa viva é algo que vai ficar queimando ali no pensamento dessa pessoa, porque a pessoa começa a pensar: por que essa pessoa é boa comigo quando eu sou ruim? Por que essa pessoa fala bem de mim quando eu falo mal dela? Por que essa pessoa ela me serve quando eu a piso? Esse é o Evangelho. Creio que é uma época em que a gente está sendo chamada para ser igreja de verdade. Fechar a boca se não tem nada de bom para falar. Agora quer abrir a boca, então fale alguma coisa que edifique. Vamos estar orando por isso e estar praticando. Amém, queridos? Deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, somos pessoas falhas, erramos, mas hoje, Pai, queremos vir diante de Ti e Te pedir a Tua ajuda, para que a gente possa realmente ver o reino de Deus como a Tua palavra fala, que possamos ser bênçãos
um para com o outro. E assim, Pai, os milagres vão acontecer, assim as curas acontecem, porque estamos praticando a Tua Palavra. Que muitas brasas vivas na cabeças de muitas pessoas façam elas virem para Ti, em nome de Jesus. Amém.